Vamos lá, né? Então a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre isso, né? A aula para as mini bailarinas. Como que a gente pode fazer, né, para trabalhar com isso? Então, né, hoje nessa nossa aula a gente vai trabalhar com algumas coisas. O que que a gente vai trabalhar com isso, tá? Hoje a gente vai trabalhar com... vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento, né, das crianças de 6 meses a 2 anos, certo? Vamos falar sobre isso, que é bem importante. E vamos falar também como que a gente instrui as mães nas aulas, o que que a gente pode trabalhar nessas aulas das crianças bem pequenininhas, como que a gente pode ir fazendo, né, essas aulas acontecerem. Porque muita gente pensa assim, ah não, mas aula de balé, aula de dança, né? Aula de balé infantil, de dança infantil, não, antes dos 2 anos nem pensar. Realmente, eu acho assim que é super complicado você trabalhar com crianças abaixo de 2 anos se você não tem as mães ou uma cuidadora, alguém junto com a criança. Por quê, gente? Vamos parar para pensar como é que o ser humano, né? De que maneira a gente nasce, de que maneira, né? Então assim, diferente de todas as outras espécies, né, da maioria das outras espécies, a gente só gera uma criança por vez, normalmente, né? Existem os casos aí dos filhos dos gêmeos, trigêmeos, mas de regra, né, a gente gera uma criança por vez. E por que isso? Porque o ser humano é um ser, né, que nasce precisando de muito amparo, que nasce precisando de alguém que faça as coisas por ele, que o auxilie, que cuide dele, que o ensine as coisas. Então, se a criança, né, a criança bem pequena, ela precisa de muita atenção, ela precisa de muito cuidado. Então, é muito difícil, né, que a gente consiga trabalhar com crianças pequenas sozinho, né? Você até vai, tem como tem, tá? Mas é uma aula muito mais complicada, porque é quase um momento em que a gente precisa ter 1 para 1, né? Então, ou você tem que ter uma turma muito pequena, né, e um domínio muito grande sobre aquela turma, né? Ou você vai ter que ter 1000 professoras auxiliares junto com você, né? Ou o que é mais fácil, até em função dos vínculos, né, da questão de estar muito junto com a mãe, da mãe ser, né, ou a pessoa que está acostumada, né, quem cuida, o cuidador, ou o pai, ou a avó, enfim, daquela pessoa que tem aquele vínculo maior com a criança, tá? Então, essa aula, se a gente faz, tem como fazer aula? Claro que tem. Tem como desenvolver trabalho? É óbvio que tem. A gente consegue desenvolver uma série de habilidades nas crianças. Já nos bebês, gente, a partir dos 6 meses, a gente já vai conseguindo fazer algumas coisas e trabalhando com elas, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? É o que a gente vai falar hoje aqui nessa aula. Como que essa criança se desenvolve, em que estágio motor ela tá, né, de desenvolvimento, né, dentro da sua cognição, dentro da sua afetividade. E aí a gente vai ir trabalhando tudo aquilo que a gente pode trabalhar com essa criança dentro de sala de aula. De que maneira que a gente pode ensinar, os exercícios que a gente pode fazer e a maneira como a gente comanda essa aula, mais ou menos um roteirinho aí de como a gente comanda essa aula dentro dessas etapas de desenvolvimento para que a criança se desenvolva e consiga tá ali. Então vamos começar falando sobre essa questão da criança, né, de como é que ela tá, como é que tá a fase de desenvolvimento dessa criança, certo? Então assim, a criança, tá, lá, vamos pensar, a criança, quando ela tá ali com 6 meses, normalmente é a fase onde ela tá começando a engatinhar, ela tá começando a... ela já passou pelas primeiras etapas do desenvolvimento psicomotor. Então, ela já deitou de barriga pra cima, né, que é a primeira etapa, né, você nasce e você deita de barriga pra cima. A criança já rolou, né, então ela já conseguiu rolar, ela já conseguiu sair dessa posição e rolar. Ela já conseguiu colocar seus bracinhos no chão e empurrar
o chão de barriga para baixo, né? Então ela enxerga o mundo, já conseguiu fazer isso. Ela já está sentando normalmente nessa faixa etária, ela já está sentando, ela já consegue sentar, né? Com 6 meses, né? Então a criança já consegue sentar, né? E ela já está começando a engatinhar. Então você já tem aqui nessa faixa etária esse tipo de desenvolvimento. Dá para misturar essa criança com a criança que está fazendo 2 anos? Não dá, gente, tá? Isso precisa ser separado. Por mais que a gente consiga trabalhar já com as crianças dessa faixa etária, a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco. Por quê? Porque aqui a gente vai enxergar que mais ou menos a cada meio ano a gente tem uma evolução psicomotora, né? E uma evolução mesmo motora muito grande. Então, o ideal é que você tenha, né, uma turma que vá ali de 6, né, dos 6 meses, é que você vai ter a mais novinho possível, né? Até mais ou menos ali 1 ano, e depois você tem uma outra turma ali de 1 ano e 2 meses, mais ou menos, até os 2 anos, tá, gente? E 2 anos é completando 2 anos, porque quando elas já estão com 2 para 3 anos, aí você já tem, aí você já consegue fazer adaptação, já consegue fazer a retirada da mãe, né? E você já não precisa mais, você já tem uma criança com outro estágio de desenvolvimento motor e afetivo, de outras relações que você já consegue trabalhar diferente. Mas aqui você vai ter isso, tá? Então a criança com 6 meses, o bebê, né, com 6 meses, ele vai estar trabalhando, o que a gente vai conseguir trabalhar com essa criança dentro da sala de aula? O que ela faz? O que eu falei pra vocês que a criança com 6 meses já conseguiu fazer? Ela já conseguiu rolar, né? Então a gente já vai poder trabalhar isso com ela. Ela já conseguiu sentar, ok? Então a criança já senta. Então eu já posso trabalhar coisas com essa criança sentada dentro de sala de aula, né? Essa criança já está engatinhando. Se ela está engatinhando, antes dela engatinhar, ela rastejou. Então ela já rasteja. Então isso aqui eu também já posso ir trabalhando e desenvolvendo com essa criança dentro de sala de aula. E o que mais que essa criança pode trabalhar lá, né? Então essa criança ela pode rolar, ela senta, né? Ela já rasteja. E o que mais que eu posso fazer para auxiliar e fazer ativação de circuito psicomotor? Ela já engatinha, certo? Então, eu posso começar a trabalhar algumas coisas nesse sentido com essas crianças, tá? Auxiliadas de mãe. Eu preciso que a mãe, a cuidadora, alguém esteja ali junto para que a gente possa fazer essa aula de bebês. E aí, o que a gente vai fazer? O que a gente vai trabalhar? Como é que a gente vai organizar essa aula para essas crianças tão pequenas, né? Todo o nosso trabalho aqui vai ser de estimulação, né, das habilidades psicomotoras, né? Então, a gente vai fazer algumas sensibilizações, a gente vai descobrindo o corpo dessa criança, a gente vai criando uma vinculação da mãe com essa criança, né? E a gente vai fazendo essas descobertas e vai orientando, tá? O que é ideal, gente? É ideal que a gente sempre faça o trabalho com as mães em roda, tá? O que é muito importante, que eu vejo que às vezes falta, eu já vi algumas pessoas se propondo a fazer esse tipo de trabalho, né? Vamos fazer, né? Traz as mães para dentro da sala de aula. E a mãe não engaja. A mãe, por exemplo, não com as de 6 meses, mas com as de 1 ano, tá? A mãe, por exemplo, em vez de estar ali junto com a criança, participante como ativa na aula, a mãe fica sentada num ladinho olhando o celular
ou então batendo papo com uma outra mãe, e isso não pode acontecer. Porque nessas aulas aqui, tanto dos bem bebês nem se fala, mas das crianças de 1 a 2 anos, a gente vai precisar de uma mãe ativa, de uma mãe participativa, né? Ela vai precisar estar ali. Então você, como professor, precisa comandar a mãe e a criança. Na verdade, você precisa comandar a mãe. É a mãe que você vai estar conduzindo para que a aula aconteça, certo? Então, você vai precisar fazer isso. Com essas crianças aqui bem pequenas, o que a gente pode, né? Pegou lá dos 6 meses a mais ou menos 1 ano. 1 ano e 2 meses, né? O que a gente pode estar fazendo com elas? Elas ainda não caminham, né? Elas só engatinham algumas, né? Algumas já estão engatinhando. O que a gente pode fazer de aula? O que eu digo pra vocês assim que eu acho que é importante? Lembra aqui, ó, vamos pensar, né? Rolar, sentar, rastejar e engatinhar. O que a gente pode trabalhar com essas crianças e o que é importante que a gente sempre tenha? Que essas crianças, a gente sempre coloque mães e crianças primeiramente sentadas numa roda. Então você vai precisar organizar a sua aula para que ela aconteça, né? Nesse primeiro momento, em uma roda. Essa roda, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer acolhimento. Então, você não permite que as mães sentem assim, ó, na sua sala. Entende? Nas paredes da sua sala. Você já vai instruir para que as mães sentem aqui nesse grande círculo que você vai deixar pronto para quando a criança chegar dentro da sua sala. Então, o que a gente tem que ter aqui? Primeira coisa, uma marcação de lugar para que a mãe sente com a criança. Essa marcação de lugar, gente, pode ser um colchonete, pode ser, né? Então, a marcação de lugar pode ser colchonete, pode ser almofadas. Tem umas almofadinhas de flor, assim, que são a coisa mais querida, né? Então, pode ser uma almofada baixinha, né, gente? Pode ser um círculo de EVA ou um quadrado de EVA, né? Então, alguma coisa de EVA, só que para que você marque esse lugar. E aí você marcou o lugar, né? Então, digamos que fossem quadrados, né? Ou colchonetes. Você marcou lá quantas crianças você tem, você deixou a sua sala marcadinha com esses lugares para você... para as mamães sentarem com as suas crianças, certo? E você sentou num desses lugares aqui, né? Enquanto isso você tá ali chegando. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um acolhimento. Então a gente pode começar essa aula, por exemplo, né? Tô falando aqui ainda das crianças pequenininhas de 6 meses a 1 ano e 1 mês, mais ou menos, né? O que a gente vai fazer aqui? A gente pode começar com uma sensibilização das crianças começarem a ouvir o seu nome através de uma musiquinha, né? Então você pode fazer alguma musiquinha de boas-vindas. Então você vai tocar a musiquinha e aí você pode usar até o nome da criança na musiquinha, né? De preferência, gente, uma música que seja bem lenta. Se você tem a oportunidade de trabalhar com uma pianista, você pode até fazer uma paródiazinha, assim, de uma música num ritmo mais lento para trazer as crianças. E aqui a gente vai fazer primeiro, a gente vai fazer palminha, né? Então, que essa criança, será que essa criança já bate palma? Né? Ela já tem um pouquinho de... Se ela não faz ainda, ela vai começar a imitar. A mamãe também pode pegar e dar um modelinho, né? Pega a mãozinha da criança e bate a palminha, né? Então a gente pode começar a aula assim, né? Tem uma musiquinha que eu gosto bastante, dessas de boas-vindas, que diz assim: olá, fulaninha, seja bem-vindo, com palminhas nós te recebemos com amor e alegria. E aí passa pro próximo. Olá, tararara, né? E vem o nomezinho da criança. Então essa é uma musiquinha, um tipo de musiquinha que a gente pode utilizar nesse momento, né? E aí você vai fazendo essa iniciação dessa aula com as mamães juntas. Então você vai ter sempre uma mamãe sentada com uma criança,
tá? Uma mamãe sentada com uma criança, tá? Uma mamãe e uma criança. Isso é importante que aconteça, tá? Aí você pode trazer coisas aqui para essas crianças, a gente vai fazer mais coisas de sensibilização mesmo. Essa aula, gente, ela nunca vai poder ser muito longa, tá? É uma aula onde você vai ter aí de 30 a 40 minutos, certo? Por quê? Porque a criança pequena cansa, né? Cansa no sentido assim, ó, porque ela precisa estar focada aqui. E elas aqui, pensa, menos ainda tem essa noção de cumprimento de regra, de controle inibitório, de nada disso, né? Então, acabar de nascer, gente, a gente vai ter maturação dessa parte do nosso cérebro só lá na adolescência, né? Então pensa, elas têm acabar de sair da barriga, né? Então aqui, né? Aqui a gente vai conseguir ter um momento estruturado, mas esse momento não vai durar muito tempo, né? Daqui a pouco uma vai levantar e vai sair, né? Ou daqui a pouco uma vai começar a olhar para alguma coisa. Então eu tenho que dar coisas para que ela olhe. Eu tenho que fornecer esse tipo de coisa. Então eu posso ter, por exemplo, depois disso, os bebês podem deitar, as mamães podem colocar os bebês deitadinhos, né? Os bebezinhos deitados no seu colchonete. E aí eu posso ter um pauzinho, né? Um canudinho, enfim, com fitinhas. E aí a gente pode passar, né? Coloca lá uma musiquinha de barriguinha. E então leva a fitinha na barriguinha do bebê, volta a fitinha, leva a fitinha, traz a fitinha. A mamãe tá de cima, o bebê tá sentado e eu tô trabalhando com aquilo. Gente, lembra, eu tô falando de criança de 6 meses, bebezinhos ainda, ok? Tá? E aí a gente vai fazendo esse tipo de trabalho, né? Aí outra coisa que a gente pode fazer é bolinha, né? Então pega uma bolinha, passa no pezinho da criança. Então isso tudo a gente pode ir trabalhando aqui nessa faixa etária, tá? O que a gente pode fazer depois, né? Eu não vou conseguir ficar muito tempo estruturada aqui sentada nessa roda, tá? Aí as mamães podem ainda na roda, né? A gente pode levantar, você pode fazer daí só para um trabalho rítmico de a criança ir entendendo e ouvindo a música, né? A gente pode fazer essa roda girar com as mamães. Então gira para um lado, né? Você coloca uma musiquinha que você acha bacana, as mamães vão dançando, né? É sempre importante que a música seja tranquila, mas que a música, gente, também seja uma coisa que remeta a algo. Então, musiquinhas, aquelas nossas cantigas, sabe? Cantadinhas são super boas para trabalhar com criança pequena. Então, você vai caminhando, né, na roda, faz para um lado e depois você pode fazer para o outro lado. Por quê? Porque aqui você vai dando essa noção, né, de que eu vou para um lado, de que eu vou para o outro. Eu tô no colo da minha mãe, no meu balancinho, tá? Então você trabalhou aqui. E aí você pode fazer depois alguns circuitinhos com essas crianças, né? Então você vai montar na sua sala de aula alguns circuitos para que você possa trabalhar com elas, tá, gente? Eu já vou entrar nas crianças de 1 a 2 anos que a gente tem um pouco mais de possibilidades de trabalho, certo? Mas você pode trabalhar daí então com esses circuitos. Então você pode fazer, por exemplo, caminhos, né, pela sua sala de aula. Você pode usar aqueles tapetinhos sensoriais. Então você pode ter lá um caminhozinho, né, onde você vai ter, pode usar aquelas de casquinha de forminha de ovo, sabe, aquela de papelão, né? E aí a mamãe vai segurar para passar os pezinhos da criança ali. Você pode, né, segurando as mãozinhas. Você pode ter espumados. Espumado é ótimo, gente, tá? Para que a criança caminhe sobre os espumados, né? Então ela vai engatinhar em cima do espumado, né? Você vai colocar ela para engatinhar. A mamãe, né, vai ali com ela para ela engatinhar. Você pode ter um espumado que é bem bacana de ter, que dá para usar para um monte de coisa, gente, que ele é, eu vou desenhar ali de ladinho, ele é como se fosse uma rampa assim, ó, tá? Então é um espumadinho que é super bom, é super fácil de adquirir, não é uma coisa difícil, tá? Tem um monte de sites aí, botem lá em espumados que vocês vão achar. Tem muita coisa legal, dá vontade de comprar todos os espumados que tem, tá? Mas esse espumadinho que é nesse formato, ele é um espumado muito bom. Porque você sobe, né? A criança sobe,
né? E aí aqui ela pode escorregar, você pode trabalhar isso como escorregador, então a criança pode fazer isso de barriguinha para baixo, né? Com a cabecinha para cá e os pezinhos para lá, né? Depois ela pode fazer isso sentadinha. Então esse espumado aqui é bem bacana, porque você pode trabalhar isso com as crianças. Túnel também é uma coisa legal. Aqui você, nessa idade, você não pode fazer túnel muito longo, o túnel tem que ser bem curtinho, tá? E uma outra coisa que é bacana, que deve você faz a interação da mãe com a criança, é de colocar a mãe para ser o túnel da criança. Então você pode pedir pra mamãe ficar em pé, né? Então a mamãe tá em pé, ela abre as pernas, né? Então vou ver se vocês conseguem aí meu boneco de palito, né? A mamãe abre as pernocas, né? E a criança engatinha passando por baixo aqui, saindo pelo outro lado da pernoca, né? Então isso é bacana, porque a mãe, a criança tá passando ali e a mamãe chama, vem aqui, passou, Gente, uma coisa que é bem importante aqui nessa fase, tá? O estímulo todo nessa fase, ele vai acontecer, a recompensa, não adianta você falar, ai, foi muito bonito, isso deu certo, não fez a menor diferença para a criança. Agora, nessa faixa etária aqui, até os 3 anos, se você bater palma, essa resposta motora como estímulo para eles é muito significativa e muito marcante, tá? Então, fez atividade, né? Terminou a atividade, muito bem, sabe? Desceu aqui, que lindo! Isso é muito bom, é um reforçador positivo super importante nessa faixa etária, é o que mais funciona, tá? Mas o que eu digo é sempre isso, é importante que você faça com que a criança, com que as mães estejam engajadas. Então o seu comando vocal, as coisas que você vai fazer são para as mães, né? Então, agora, mamães, a gente vai brincar de descer no escorrega. Cada mamãe pega o seu filho, seu bebê, né? Pega seu filhinho e vai lá pra gente descer no escorrega. E a gente vai descer assim. E aos pouquinhos você vai ganhando uma proximidade com essas crianças. Então você vai chegando nas crianças, né? Você vai tocando, você vai mostrando, você vai fazendo, para que as crianças também aos pouquinhos vão se acostumando com você, tá? Porque depois, mais na frente, a gente vai ter que fazer a transição, né? Quando elas estiverem lá com 2 anos, dessa saída, né? Dessa retirada a partir dos 2 anos das mamães da sala e a aula ser com você. Mas já vai ser muito mais fácil, porque ela já tem todo esse envolvimento com vocês. As pessoas às vezes me perguntam, não, Gevi, mas aí agora elas estão acostumadas que mãe pode entrar dentro da sala e tal, né? Sempre fizeram aula com a mãe, não vou conseguir tirar a mãe. Vai, tá? Você consegue, se você tiver um bom trabalho, você já tem uma boa... Bom, agora, né, chegou a hora das bailarinas fazerem a sua aula sozinhas, e a gente vai trabalhar assim e tal, certo? Então aqui nos 6 meses, né? Então isso que a gente falou desse rastejado, engatinhar, você pode fazer túnelzinho só de bambolê, né? Um bambolezinho, a mamãe segura o bambolê para a criança passar. Porque aqui você tá fazendo todo um trabalho motor, você tá trabalhando o ritmo, porque a gente coloca música, né? Então agora daqui a pouco eu vou falar sobre os trabalhos rítmicos que a gente já consegue fazer aqui com essas crianças, que é importante, que é super bom. Você já tá fazendo os trabalhos rítmicos e ao mesmo tempo a gente tá começando a dar um pouquinho, tá dando toda essa exploração motora, né? Mas a gente tá estimulando essa criança a fortalecer os seus braços, a fortalecer as suas pernas, a ter esse senso de coletividade, embora, gente, aqui elas não dão a menor importância pro colega, tá? Nessa faixa etária elas são super egoístas, é natural isso, você não vai ver interação entre as crianças, é bem difícil, porque é uma característica da fase que elas estão, certo? Então são coisas que a gente consegue rolar, né? Então você pode ter um colchão grande na sua sala, vai com a mamãe, rola para um lado, rola para o outro. Elas não vão conseguir ainda rolar muito, mas eu já consigo. Então eu já vou tendo toda essa noção do meu corpinho, tá? Coisas imitativas, né? Então coloca a mamãe na frente, né? De repente sentar de frente, né? Músicas que falem das partezinhas do corpo, né? Então você já pode ir tocando, de abrir e fechar a mãozinha,
Todos esses conceitos são importantes, porque vai adiantar você chegar lá nos 2 anos da criança e dizer para ela assim: agora abre o pé. Gente, a criança não tem nem conceito do que é abrir e fechar. Primeiro a gente precisa trabalhar esses conceitos para depois a gente pedir para a criança abrir o pé, certo? Então, a gente parte muito do princípio que as crianças nascem sabendo os conceitos. As crianças não nascem sabendo os conceitos. A gente tá ali para ajudar no ensino desses conceitos, certo? Então, falamos um pouquinho aí das crianças de 6 meses, né? Vamos pegar as crianças agora de 1 ano, de 1 a 2 anos, tá? Aqui, o que a criança já faz nessa faixa etária, né? Então, de 1 a 2 anos, o que essas crianças fazem, né? O que elas conseguem fazer a partir dessa idade? Vamos pensar no desenvolvimento delas, né? Então, a gente já pensou que essas crianças, elas já conseguiram rolar, certo? Porque a primeira coisa que eu precisei fazer, se com 6 meses eu rolava, aqui eu também rolo. Então, elas já conseguem rolar. Elas também já conseguem sentar, ok? Então, eu já posso utilizar essas movimentações. Elas já rastejam, certo? Eu tô repetindo o que a gente fez lá nos 6 anos. Elas já rastejam. E elas também engatinham. Mas agora elas fazem uma outra coisa mais importante e que elas estão aprendendo. Elas começam a caminhar. E quando eu começo a caminhar, eu estou trabalhando equilíbrio, né? Então, a partir desse caminhar aqui, a gente começa a desenvolver todo um trabalho de equilíbrio, certo? Então, aqui, a criança ainda não tem esse desenvolvimento cognitivo, de conseguir ficar, né? Ainda vai ser difícil para ela se desvincular da mãe, né? A fase dela de exploração é completamente sensório-motora. Então, gente, o que acontece? Por isso que eu digo, dá para ficar com as crianças sem as mamães? Dá, não é impossível. Tem gente que faz, tem. Mas a chance de você ter uma aula muito mais produtiva, a chance de você ter uma aula com muito mais enriquecimento para essa criança e que você não morra, tá? Se você tem as mães, ou uma cuidadora, ou a avó, ou alguém, ou até o pai, que acompanhe essas crianças nessa aula, é muito mais tranquilo, tá? Porque aqui a gente ainda tá nessa questão. Lembra que eu falei lá, eu falei no comecinho dessa aula? O ser humano, diferente de outros animais, né? A gente só tem uma cria por vez, né? Desculpa a maneira como eu falei, né? Mas a gente só tem uma criança por vez, a gente só tem um filho por vez, né? Existem aí os gêmeos, os trigêmeos, mas a regra é que a gente tenha um, né? Por quê? Porque essa criança nasce dependendo muito da gente. Então, ela precisa, né, que a gente dê muito suporte para que ela possa se desenvolver nos seus primeiros anos de vida. Aos poucos, ela vai ganhando autonomia. Diferente de outras espécies que, né, às vezes já tem aí, né, você vê, por exemplo, os cachorros, eles têm, né, a cadela tem 10 filhotes, mas eles nascem, gente, em seguida eles já estão caminhando, né? Eles não dependem tanto dela, da mãe, para tantas coisas. E a gente precisa para tudo, porque olha só, a gente leva 1 ano praticamente para que a gente consiga caminhar, né? A gente leva mais ou menos meio ano para a gente conseguir engatinhar. Então, essa relação de necessidade é muito grande, e é essa relação de necessidade à sobrevivência ser tão grande,
né? Que é por isso que o nosso cérebro tem dificuldade da criança se desligar da mãe ou daquela pessoa, né, que é a que está ali com ela, que lhe dá suporte, né, à sua sobrevivência, seja uma cuidadora, seja o pai, seja a avó, enfim, né, e se deixar ir com alguém que ela não conhece, né? Porque a sobrevivência dela, né? O nosso cérebro primitivo lá tá nos dizendo, olha, a gente precisa estar aqui com essa mãe. Essa mãe é o meu porto seguro. Eu não posso largar essa mãe, né? Porque ir com alguém que eu não conheço, porque isso não me dá segurança. Então, por isso que essa adaptação nessa fase aqui de 1 a 2 anos é muito difícil, tá? E depois ela vai acontecer a partir dos 2, mas a gente vai ter que usar uma série de estratégias para que a gente consiga fazê-la, né? Justamente por essa questão. É muito, né, esse vínculo, essa relação da pessoa que me mantém vivo, né, é muito grande, tá? Então, você precisa trazer essas pessoas para dentro da sala de aula de vocês. E como que a gente vai fazer isso para que a aula funcione, gente? Tá? Não adianta, eu volto a repetir, aqui mais até do que com as crianças, com os bebezinhos, né? Porque aqui como a criança já caminha, a mãe acha que dá para largar dentro da sala que a prof vai se virar, né? Aí eu preciso entrar junto, tá bom, eu vou me sentar aqui então no meu cantinho, vou ficar aqui no meu telefone, mandando mensagem de WhatsApp, né? E resolvendo problema de coisas do meu trabalho. Não, a mãe não vai poder fazer isso, gente. Ela precisa participar dessa sua aula. E o único jeito de você fazer com que ela participe da sua aula é você dando comando e instrução para ela. Então, a primeira coisa que é muito importante é que essa pessoa retire os seus sapatos na porta da sua sala de aula. Você precisa ter um lugar na entrada da sua sala de aula, tanto lá nas crianças de 6 meses, quanto aqui nas crianças de 1 a 2 anos, quanto com todas as outras crianças que alguém vai entrar dentro da sua sala de aula. O sapato precisa ficar na porta, gente. Ah, isso é óbvio? É óbvio. Tem muita gente que não faz, tá? Por quê? Porque essas crianças, olha aqui, elas rastejam. E se elas rastejam, elas vão estar pelo chão. É uma questão de segurança e de higiene, gente, né? Então, além delas rastejarem e delas estarem nessa fase de exploração sensório-motora, essa faixa etária aqui é a fase aonde, segundo, né, segundo Freud, segundo as fases lá do desenvolvimento freudianas, a criança está no que a gente chama de fase oral. Então, ela vai experimentar todas as coisas através da sua boca. Ela coloca a boca em tudo. Ela vai colocar a boca no espelho, ela vai colocar a boca no chão, ela vai colocar a boca em todos os objetos que você der para ela. Porque é através da boca, nessa faixa etária, que ela sente prazer, né? Então, ela vai estar nessa sensação. E por que é essa parte aqui? Por que a boca nessa faixa etária, a qual a criança reconhece o prazer? Porque ela se alimenta, né? Voltamos à sobrevivência a partir do mamar, né? A partir do seio da mãe, que vem aqui através dessa sucção, né? Através da boca. Então a boca me dá prazer, e isso me mantém vivo. E é por isso que o meu cérebro me diz que eu vou conhecer o mundo nesta faixa etária dessa maneira. Então, gente, você precisa ter um lugar onde as pessoas deixem o seu sapato. Deixou o sapato fora na roda. A roda é a primeira coisa que você precisa ter na sua aula, tá? Você precisa organizar as crianças, as mães precisam chegar e a roda precisa existir, tá? E da mesma maneira como eu falei lá para as crianças de 6, dos bebezinhos, aqui, crianças de 1 a 2 anos, você vai ter que ter um espaço delimitante. Por quê? Porque eu não tenho controle inibitório, eu não tenho noção espacial e eu vou querer explorar tudo, tá? E ainda assim elas vão explorar. As que começaram a caminhar, elas ficam um pouquinho com a mãe, daqui a pouquinho elas estão bandeando pela sala, tá, gente? Isso é normal, tá? A gente vai fazer coisas para tentar mantê-las ali, tentar manter no foco, mas as nossas atividades precisam ser curtas, ok? Elas não podem ser atividades longas
e elas precisam ser mutáveis, né? Eu preciso estar mudando de atividade, trazendo estímulos novos para que a criança queira estar ali, tá? Para que a criança, para que aquilo chame atenção, né? Para que ela possa fazer as suas questões. Então vamos lá, vamos pra roda, né, gente? Vamos chegar lá na nossa roda, então eu vou desenhar aqui a nossa rodinha. A gente fez a roda do começo da aula. Lá, você precisa ter a roda organizada, você teve lá o lugar dos sapatinhos, né? As mamães todas deixaram os sapatinhos, as mamães todas deixaram as bolsas e as mamães se dirigiram com as suas crianças para a roda. Nessa roda, você tem que ter lugar marcado delimitando o espaço, tá? E isso precisa ser visual. Então, o importante é que nessa roda você tenha colchonetes, almofadas, um círculo de EVA, um quadrado de EVA, alguma coisa onde essas mães e essas crianças vão sentar, ok? Então, elas sentaram lá, né? E você vai fazer, iniciar a sua aula. Não demore para iniciar a sua aula. Comece a sua aula no horário, tá? Isso sempre, né, gente? Você precisa começar a sua aula sempre no horário. Comece a sua aula no horário e instrua as mães para que não levem as crianças muito antes da aula e também que evitem chegar atrasadas, tá? Aconteceu, tudo bem, mas para que evitem. Mas que também não cheguem muito antes, porque às vezes tem mãe que chega com a criança, sei lá, 20 minutos antes de começar a aula. Quando começar a aula, a criança já tá morta de cansado. De estar naquele ambiente, de estar ali, de estar esperando, porque elas não têm essa questão do esperar. Então, o ideal é que a criança chegue ali pra aula realmente, tá? Elas chegaram e sentaram. Você vai precisar, começou a aula, você já traz mamães e bailarinas. Hoje a gente vai fazer, vamos começar a nossa aula dando boas-vindas para todo mundo que está aqui. Então vamos fazer o nosso oi e aí você pode começar com as palminhas. E aí você pode tanto trabalhar, né, com palma, você já está trabalhando o ritmo. Essas crianças já conseguem, talvez ainda não façam palmas ritmadas, mas as mães estão fazendo palmas ritmadas ou você está instruindo e ensinando-as, né, porque tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade. Mas de uma maneira geral, né, você já consegue trabalhar com palmas ritmadas. E aqui você pode trabalhar com diversas musiquinhas de oi, tá? E aí todo mundo sentadinho, sempre, gente, sempre mamãe e criança entre as pernas da mamãe, certo? A mamãe sentada e a criança sentada, sempre assim, tá? Por quê? Porque assim a gente consegue manter um vínculo de segurança maior, né? Porque ela tá no aconchego da mãe do que do lado, certo? E fica mais fácil da mãe poder manipular a criança também, né? Se precisa ajudar a bater uma palminha, né? Enfim, certo? Então, faça indique, né? Para que as mamães e as crianças sentem dessa forma. E aí você fez isso, e aí você pode depois trazer algumas coisas ainda para trabalhar ritmo. Então, por exemplo, você pode distribuir para as crianças, ó, pandeirinhos, gente, sabe? Coloca uma musiquinha lá no fundo e agora nós vamos bater no pandeiro. Por quê, gente? Porque isso aqui vai trabalhar ritmo, isso aqui vai trabalhar som, isso aqui vai trabalhar a força da minha mão, eu vou descobrir que eu tenho uma mão. Então, isso são coisas que você pode trabalhar com a criança. Então, a mamãe pode segurar, a criança pode bater, você pode ter uma atividade trabalhando com pandeirinhos, ainda sentado, tá? Depois você pode partir para algumas outras atividades de conhecimento do corpinho, né? Então, você deixa ainda sentada lá na rodinha, né? Traz a criança para perto da mamãe. A mamãe tira a sapatilhazinha da criança, porque elas podem aqui estar de sapatilha, tá? Já podem vir com a sua roupinha, que eu sei que as crianças gostam, as mães também, né? E agora a mamãe vai fazer uma massagem no pezinho da bailarina. Aí você pode usar essas bolinhas que tem esses gominhos, tá? Ó, vocês veem essa minha aqui, ela não é daquelas de exercício, ela é bem infantil, ela não tem pontinha, tá? Então ela é bem gostosinha, ela é colorida, você tem aqui a criança querendo ver o colorido, e aí a mamãe e a criança pode deitar no colchonete, levanta o pezinho, passa no pezinho da criança. Aí você pode ter uma música lá de pezinho, de bolinha, de sei lá, né? Passa, passa o meu pezinho, parará. Troca, passa no outro pezinho,
né? Você tá sensibilizando o pé, né? Aí você pode passar na mãozinha, né? Agora a bailarina passa na mãozinha da mamãe, né? Agora a bailarina passa no pezinho da mamãe, dá a bolinha para a criança. Algumas crianças vão passar no pezinho da mamãe, outras não vão. Mas o que a gente está trabalhando aqui? Esse entendimento, né? Tanto de sensibilização do meu pé, né, e da minha mão, ou seja, das minhas extremidades, uma ativação da circulação nessas regiões, e também, né, quando a criança vai fazer na mãe, eu tô começando a dar um entendimento de partes no corpo e aos pouquinhos reconhecendo as partes do meu corpo e as partes do corpo do outro, né, eu consegui reconhecer no outro, né. Então, quando você diz no pezinho da mamãe, ela vai no pezinho da mamãe, gente, talvez no começo ela não vá, a mãe vai ajudar e vai instruir. Então, você já está trabalhando com isso, tá? Então, essas bolinhas com esses gominhos são bem bacanas pra gente trabalhar isso. E aí, a gente pode passar depois, né, mais ou menos, eu tô dando algumas ideias de coisas que a gente pode trabalhar com essa faixa etária, junto com as mães, sempre instruindo as mamães. Tá? Então, mamães, agora a gente vai bater na casa das nossas bailarinas e fazer uma visita de oi e tchau. Como que a gente faz essas visitas de oi e tchau? Esse é o momento, né, que você pode trabalhar com a criança, com as mães, de você começar a ir nas casinhas, né? Então, de você levantar da onde você tá e você começar a passear e ir nas casinhas visitar as crianças. Como é que isso vai acontecer, né? Você pode chamar isso de castelo, você pode chamar de casinha, você pode chamar de como você quiser. Como que isso? Por quê? Porque aí você vai começar a estabelecer aos pouquinhos uma relação com a criança. Você pede licença para a criança para que você possa entrar nesse mundo dela, que é dela e da mãe, ou dela e do cuidador, né? E você vai pedir licença para ela para entrar nesse universo, né? De uma maneira delicada e respeitando a resposta que ela te der naquele momento. Mas é tranquilo. Por que é bom isso quando é aula de mãe e filha? Porque nesse momento, né, que as mamães estão junto, nesse momento você não tem a obrigação de ter que conseguir entrar. Então, se a criança não quer que você entre naquele momento, você vai dizer que tudo bem e que você vem num outro dia. E não tem problema, porque você tem a mãe ali com ela. Ao passo de que se você tá sozinha dentro dessa sala de aula, fica muito difícil você fazer isso, tá? Então, gente, como que faz isso, né? A gente pode fazer várias visitas de vários jeitos. Você pode fazer essas visitas acontecerem em momentos diferentes da sua aula. Então, ainda aqui na questão da roda, a gente pode trabalhar o pezinho, né? Então, a criança vai ter dificuldade aqui de fazer o flex, né? E a extensão, né? A flexão e extensão dos pezinhos sozinha. Mas a mamãe pode sentar na frente da criança e fazer. Pegar o pezinho da criança e flex e estica, flex e ponta. E que aí você pode chamar do pezinho do palhaço, pezinho da bailarina. Você ainda não vai conseguir fazer nessa faixa etária dissociação de dedos e pé, né? De dedos dos dedinhos, né? E do pé. Mas você já consegue, então você pode pedir para a mamãe, ela flexiona os pezinhos da criança, né? E estica. E enquanto ela tá fazendo isso, né? Vai, tá, e volta. Ai, que lindo o pezinho da bailarina, o pezinho do palhaço, né? Que você pode usar essas nomenclaturas para você conseguir trazer um pouco mais de entendimento mesmo, de facilidade no entendimento da criança, tá? E aí você pode até trazer antes, né? Vocês conhecem, eu trouxe aqui um palhacinho e mostra o pezinho do palhaço como é. Traz mesmo um bonequinho lá, um palhacinho, o pezinho dele. E aqui eu trouxe uma bailarina, olha que lindo que é o pezinho dela. Tem essas Barbie bailarina aí que tem os pezinhos esticadinhos que vocês só podem mostrar, tá? Então você traz, mostra, né? E agora a gente vai fazer o pezinho, a mamãe vai ajudar a bailarina. Então a criança senta, vou usar aqui, né? A criança sentadinha aqui com as perninhas esticadas, né? E a mamãe tá sentadinha aqui agora na frente, trabalhando os pezinhos, né? E fazendo, né?
flexionando, esticando os pezinhos da criança. E nesse momento você vai passar. Então você levanta lá de onde você tá e você começa a passar nas casinhas. E aí você bate na casinha de cada uma. Então lá, cheguei na casinha da fulaninha, né? Sei lá, da Mariazinha, e eu bato na portinha da casinha da Mariazinha. Ô de casa, tudo bem, Mariazinha? Eu posso entrar na sua casinha? Posso? Aí a Mariazinha vai dizer que sim, o que não, a bailarina vai te dar, você vai entender, tá? E nesse momento você pede licença pra mamãe, né? Se ela deu permissão pra você entrar, ai, que casa linda que você tem, posso ajudar você? Posso fazer com o seu pezinho? E aí você tenta tocar no pezinho da criança e você fazer com ela nesse momento, pede uma licencinha pra mãe. Né? Então você vai conseguindo entrar nesse universo aos pouquinhos. Se a criança diz que não, beleza, sai, vai, passa pra... Então tá, então eu volto aqui outro dia pra tomar um chazinho com você. E passa pra próxima. E você vai conseguindo fazer isso, tá? Uma outra atividade que não necessariamente precisa ser nessa sequência, né? Mas uma outra atividade que você pode também fazer assim, com as crianças, em um outro momento onde você pode tentar entrar nas casinhas, é colocar a criança deitadinha, né? E você pede para a criança deitar, né? Você vai pedir para as mamães deitarem as crianças, levantar as duas perninhas lá pro alto, fechadinhas, né? A mamãe segura as perninhas da criança e vai abrir as perninhas. Não muito, né, gente? Vocês precisam instruir as mamães que não faz assim, eu vou rasgar a criança no meio, né? Porque elas são bem molinhas nessa faixa etária, então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Mas vai abrir a perninha, oi, e fechar, tchau, tchau. E agora eu vou abrir, esconde, esconde, esconde o rostinho, abriu, oi, e tchau. Elas amam isso. E você já tá trabalhando aqui um pouquinho de alongamento, né? Embora seja a mamãe que tá fazendo, mas é uma outra coisa. E aí você também pode dar uma passeada lá, né? Fazer um oi, tchau e dar uma passeada para ir conhecendo cada um e pedir licença para que você possa fazer e ir criando essa vinculação com a criança, tá? Então todas essas coisas a gente consegue fazer em roda, tá? Assim como a gente pode ter, por exemplo, bandeirinhas, né? Então você pode chegar... Gente, material. Vocês estão vendo a quantidade de coisa que eu tô trazendo? Quase sempre tem um material ou um universo muito lúdico, né? Então você precisa ter, porque exploração sensório-motora, gente. Se eu não tiver, o que tem aqui na minha sala chamou atenção, ela já não tá mais sentada e tá lá fazendo outra coisa, tá olhando o quadro, tá se pendurando na barra. Tá? O ideal é que a gente consiga não ter barra nessas salas, né? Mas, enfim, tá olhando, se olhando no espelho, tá beijando o espelho, sabe? Tá vendo o ventilador de teto, tá vendo a cortina que balançou, o barulho do não sei o que. A criança, ela é uma esponja nessa faixa etária. Então eu preciso estar sempre trazendo alguma coisa para trazer ela pra cá, pra atividade que eu quero. E vai acontecer dela levantar e ir, tá, gente? Vai acontecer. Tá? Mas sempre que tem uma coisa nova, alguma coisa nova ali, ela vai, tá? Eu trouxe uma bandeirinha, a bandeirinha do Brasil, pode ser uma bandeirinha de cor, pode ser uma bandeirinha da escola de vocês, que vocês já fazem, né? Enfim, mas a bandeirinha. Então você pode ter lá, o ideal é que você tenha, né, um potinho onde tenham todas as bandeirinhas, e aí você traz, olha o que eu trouxe pra vocês, um monte de bandeirinhas, cada uma vai pegar agora uma bandeirinha. Eu vou dar uma bandeirinha pra cada mamãe. E uma bandeirinha para cada criança. Se você for fazer a bandeirinha, aí você cuide, se a criança for, né, pegar, só cuide com o tipo de material que você vai fazer, evite aqueles palitos de churrasco que tenham pontas, sejam sempre com coisas arredondadas, ó, estão vendo que é tudo bem arredondado aqui nessa bandeirinha, tá? Para que a criança possa mexer. E aí a gente pode andar em roda, balançando a bandeira no ritmo da música. A gente pode brincar de marcha soldado e bater o pé no chão bem fortão, porque aqui, gente, é claro que elas não vão ainda levantar o joelho mega em cima, né? Mas agora a gente virou soldado e a gente vai bater o nosso pé bem forte. A bailarina e a mamãe, vamos lá, andando em roda, né? E aí você dá esse sentido que você consegue organizar. Porque assim, ó, você pode pedir isso assim para andar solto pela sala? Pode, tá? Mas você vai ter muito mais dificuldade de conseguir organizar a atenção quando termina a atividade do que se você fizer isso em roda, principalmente nessa faixa etária, tá? Mesmo tanto com as mamães ali, certo? Então pode fazer, faz na rodinha, andou na rodinha, né? E voltou pro seu lugar.
né? Até que chegou no seu lugar e tal. Ai, fizemos lá. Agora todo mundo coloca a bandeirinha pra dentro, todo mundo coloca a bandeirinha pra fora. Você já tá ensinando o que é dentro, o que é fora, tá? Esses conceitos. Então tudo isso a gente pode ir trabalhando nas nossas aulas com as crianças pequenas. Uma outra coisa que dá pra trabalhar aqui, que é bem bacana, ainda na roda, tá, gente? Já vou sair daqui pra ir pros nossos circuitos, né? Que dá pra gente fazer também. Mas aqui, ainda na roda, que a gente pode trabalhar, são com bolas, gente. Bola é bem legal, você pode trabalhar tanto com bola de pilates, tá? Quanto com bola normal, porque elas aqui são muito... ainda são muito pequenas, muito levinhas. Então pode ser uma bola, né? Até porque a mamãe vai estar segurando, que não tem muito problema. Eu vou pegar minha bola aqui pra mostrar pra vocês. Sumi e já voltei. Né? Então você pega uma bola e você vai colocar, né? Dá pra mamãe essas bolas grandes, né? E a mamãe vai sentar, sentada no chão, ela abraça as bolas assim com a perna, tá? Como se fosse uma borboleta, que não vai conseguir fechar, né? Mas ela senta assim, pega a criança e coloca sentadinha aqui em cima. Você vai dar uma bola pra cada mãe, tá? Por isso que eu digo assim, que se às vezes você não tem a bola de pilates, pode ser essas bolas de criança mesmo, como elas são levinhas, não tem muito problema, tá? Mas melhor se você tiver a bola de pilates. E aí você coloca a criança sentadinha, né? A mãe vai colocar a criança sentadinha aqui em cima, com o bumbumzinho, e você vai colocar uma música bem marcadinha e você vai trabalhar no ritmo da música. Balança, 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 balança. A criança, a mamãe vai fazer esse balanço aqui, ó, com a criança, e a gente tá trabalhando o ritmo, elas se divertem e acham super gostoso, tá? E aí você pode ter uma musiquinha dessas também de cantiga de roda, coisas assim que são bem bacanas para trabalhar. Então, essa é uma atividade que dá pra gente trabalhar. Depois, você já pode aproveitar que tá com a bola e dar a bola pra criança, tá? E aí, a criança pode, ó, sair rolando a bola, né? Então, você vai ajudar ela a ir rolando. Porque, assim, essas bolas são grandes, são quase o tamanho da criança nessa faixa etária, né? Elas são grandes para essas crianças. Então, elas podem ir. Vai rolando agora a bola. Agora a gente vai caminhar com a bola até chegar no fim da sala. Rola, rola, rola a bola pra lá. Rola, rola a bola pra cá, né? Então você já tá trabalhando um pouco mais da questão de equilíbrio de marcha, né? Desse desenvolvimento aqui, dessa fase onde elas estão caminhando, certo? Então isso é uma coisa bem bacana também de trabalhar com elas, né? E que a gente consegue fazer um bom trabalho. Uma outra coisa que a gente pode também, né? Aí você pode sair aqui um pouco dessa roda, ainda pode fazer nessa roda de ir pra dentro, né? Então, leva todas as crianças pra dentro, aí aqui a mamãe pode pegar a criança no colo, leva todas as crianças pra dentro da roda, traz todas as crianças pra fora, você já tá trabalhando isso, ó, balanço, né? Esse entendimento do balançar e do estar ali, tá, gente? E aí, a gente tem agora outras coisas que a gente pode trabalhar, que são com essas bolas mais molinhas, ó. Vendo? Que são bolinhas mais molinhas. Essas bolinhas mais molinhas a gente pode colocar para a criança pisar, né? Então você coloca a bolinha, né? E ela vai colocar um pezinho e amassar a bolinha. Agora tentar colocar outro pezinho e amassar a bolinha. E a mãe pode estar segurando e ajudando, né? Por trás da criança, para que ela consiga. Então a bolinha tá no chão, né? A mamãe segura aqui e amassa uma bolinha, agora amassa outra bolinha. A gente tá trabalhando um pouquinho de força e de equilíbrio, né? E eu tô saindo do meu eixo e voltando a partir do momento em que eu, ó, tá vendo? Que eu faço uma diferenciação, né? E a criança já vai trabalhando isso. Então também é uma outra... outras atividades que a gente pode trabalhar. E aí a gente pode ir para os circuitos, né, gente? E nesses circuitos que você sai, né, desse formato roda, quando eu vou para os circuitos, eu posso fazer muita coisa nesses circuitos, tá? Nesses circuitos a gente vai poder fazer as atividades, né? Então, da criança rastejar, né? Então eu posso já fazer ela rastejar com a barriguinha no chão. Então você pode fazer um caminho, né, onde ela tem que rastejar. Então a mamãe pode ser a pessoa e ela é a cobrinha. Então agora, ó, como é que faz a cobrinha? A cobrinha faz tss,
Então agora a gente vai botar a barriguinha no chão e vai tentar pegar o pé da mamãe, né? E aí a mamãe tá de pé, a mamãe vai andando para trás e a criança vem rastejando, né? Com a barriguinha no chão, fazendo já tá mantendo, a gente já tá tonificando essa questão dessa musculatura aqui da cervical, né? Porque a partir do momento que eu tô com todo o meu corpo no chão e tô com a minha cabeça erguida, né? Que é isso que a criança, bebezinho, não tem, vai adquirindo aos poucos, e a gente vai precisar disso aqui para poder nos dar o alinhamento lá depois, quando a gente for ficar de pé e fazer uma primeira posição, brabá e tudo mais. A gente precisa desse, né? Desse alinhamento, dessa musculatura aqui fortalecida. E aí a criança vai e a mamãe vai andando para trás e a criança vai até que chega num lado da sala. E depois a gente troca e vai pro outro. Mas ela tá indo buscando o pé da sua mamãe, né? Para tentar pegar a mamãe. Né? Então aí você vai fazendo isso, né? Que eu costumo chamar de cobrinha, mas é uma... como vocês quiserem. Depois a criança pode andar de gatinho. E aí de gatinho ela tem que passar por baixo da perna da mamãe. Conforme eu mostrei pra vocês lá na outra... lá nos bem pequenininhos. Ou ela pode andar de gatinho junto com a mamãe. Algumas crianças, aí você vai ter que ver se dá certo, né? Ela consegue andar embaixo da mamãe e a mamãe por cima. Então elas têm que tentar andar juntinhas, né? Então ali você tá trabalhando também toda essa tonicidade dos braços, que a gente vai precisar depois, ó, para os nossos porta-braços, para segurar e sustentar uma posição, né? E você, e aí a mamãe tá ali junto também dando esse suporte. Uma outra coisa que a gente consegue trabalhar aqui, elas ainda vão ter dificuldade de saltar, mas você já pode pedir para elas saltarem como um coelhinho, né? Então, agora vamos lá, todo mundo vai bater palma. Bate palma, bate palma. Agora todo mundo vai pular que nem um coelhinho. Pega a patinha do coelho e pula que nem um coelhinho. Então aí você pede pra mamãe fazer junto, mas a mamãe não vai ter resistência, né, gente? Pra ficar pulando que nem um coelhinho. Elas têm, as crianças conseguem, tá? Então o que você vai fazer? Agora, vamos ver se esse coelhinho consegue saltar bem alto. A mamãe vai colocar a mãozinha aqui em cima e o coelhinho tem que bater com a cabecinha na mãozinha da mamãe. Quero ver quem consegue. Vamos lá, tentando bater mais. E aí a criança vai e a mamãe vai dar a instrução e vai colocar a mãozinha numa altura aceitável, adequada, né, para que a criança consiga, e vai fazer o saltinho. Outra coisa que você pode ter aqui, que às vezes você não consegue ter para todas as crianças, mas você consegue ter para algumas, né, quando você fizer um circuitinho, né, é você ter um jumpzinho. Então ali você também, a criança sobe no jump. Esses jumps de academia, tá, gente? Não precisa ser uma cama elástica gigantesca, tá? Jumpzinho de academia, né? A criança subiu ali, deu a mãozinha pra mamãe. A mamãe segura com as duas mãozinhas e ajuda ela a saltar. Saltou, 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 sei lá, 3 vezes. 1, 2, 3. Agora dá a mãozinha e salta pro piso, né? Da caminha, do jumpzinho pro chão, tá? Muito bem. Lembrem do reforço. Reforço nessa faixa etária é palma, reforço motor, tá? E a criança vai até fazer junto com você. Então isso é uma outra coisa que você pode fazer, tá? Para que a criança vá trabalhando. E aí você pode ir fazendo outros desafios, né? Você pode ter uma corda, né? E a criança precisa caminhar com as pernocas abertas por essa corda, né? E aí ela tem que chegar na mamãe que tá lá do outro lado, ou ela tem que levar uma flor pra mamãe que tá lá do outro lado, então você tá dando esse estímulo. E aí aqui você já tá fazendo uma relação, porque ela tá com você entrega a flor pra ela levar pra mamãe, então você já tá conseguindo fazer uma integração da criança com você, né? Pra que ela chegue lá do outro lado, então andando de pernoca aberta, né, com a corda no meio. Você não usa coisas muito grandes. Por exemplo, tem gente que usa aqueles macarrão de natação, tá? Eu acho aquilo complicado porque algumas crianças, para esse tipo de atividade, principalmente nessa faixa etária, porque algumas crianças às vezes querem subir ali em cima. E como ele é redondo, né, ele pode escorregar para um lado e para o outro. E aí a gente pode acabar causando um acidente. Então a corda, a corda ela é fininha, você coloca no chão, né? E não tem perigo, dificilmente a criança vai se machucar ou cair, né? Se ela vier pisar em cima da corda, tá?
E aí você pode ter fofo, gente, fofo, sabe? Esses quadrados espumados são muito bons para você colocar, para a criança ter que subir. E se você conseguir fazer alguns degraus nele, alguns, né, mais altos, uns mais baixos, para que ela tenha que descer, para que ela tenha que subir. Então ali ela pode passar de várias formas, sempre com a mãe. Ela pode passar engatinhando, a mãe vem do lado. Ela pode passar de pé, caminhando, segurando a mãozinha, na mãozinha da mamãe, né? Então você tá fazendo todas essas instruções, né, para que a criança vá trabalhando essas questões de equilíbrio, né? Então aqui a gente vai trabalhar com as crianças nessa faixa etária muito dessas questões, né, desses entendimentos, né, de trabalho rítmico, trabalho de equilíbrio, porque elas acabaram de aprender a caminhar, né? Então a gente está trabalhando o ritmo e equilíbrio, são as duas coisas que a gente mais vai desenvolver. E claro, todo um fortalecimento motor bem importante, tá? Então a gente consegue trabalhar bastante coisa com elas, embora pareça que a gente não tenha tanta coisa, né? A gente fala em criança de 1 a 2 anos, a gente pensa, nossa, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças? Tudo isso. Todos aqueles trabalhos, gente, de mãozinha, então de aprender a abrir e fechar a mão, tá? Quem é aí da minha lista VIP, né? Recebeu há um tempinho atrás aí, recebeu um tempinho atrás uma musiquinha que eu mandei pra vocês sobre, que era bem infantilzinha, tá? Falando sobre mãozinhas, né? Então era uma musiquinha de abre e fecha, que é bem bacana, de subir, de descer, né? Bem fácil para trabalhar com as crianças dessa faixa etária. Isso é importante. As músicas precisam ser curtas, gente. Tem que pegar aquelas músicas, uma música de 2 minutos. 2 minutos, gente, é muito tempo, sabe? Eu acho muito engraçado, às vezes, quando as pessoas enfim, com conversa assim, dizem, ai, mas aí a coreografia tem só 2 minutos. Gente, só 2 minutos, 2 minutos dançando, ainda mais em palco, né? É um tempo interminável, assim, é muito tempo, né? Então, você precisa sempre de coisas curtinhas, né? Então entre assim, pegue essas musiquinhas, as músicas de pré-escola, pesquise. Tem muita música legal, muita música bonitinha, música com letra que trabalha essas coisas que são bem importantes, tá? E bem bom de trabalhar com as crianças, certo? Assim como a gente tem algumas músicas daí que são um pouquinho maiores. Claro, você pode ter de repente uma música lá mais pro final da sua aula onde a criança vai dançar, né? Você de repente pode deixar livre para ela dançar com a mãe. Você pode, inclusive, com essa faixa etária aqui também fazer aquelas atividades dela subir no pezinho da mamãe e irem caminhando para frente, irem caminhando para trás, de mãozinha dada, que você também está trabalhando aqui uma série de outras habilidades bem importantes com a criança, né? Desse entendimento de que eu tenho que fazer um movimento junto com o outro, né? Aqui a gente precisa trabalhar a questão de imitação. Então tem muita coisa bacana que a gente consegue trabalhar nessa faixa etária, tá? E aí, a gente pode, né? Saindo aqui da roda, gente, vamos lá, para outros universos, né? Saindo lá da roda, já passei para vocês, então isso da cobrinha, né? Túnel. Gente, túnel é muito legal, porque no túnel você vai trabalhar uma questão da criança, você vai trabalhando engatinhar, né, porque ela vai ter que passar engatinhando pro túnel, mas você trabalha uma questão da criança que é muito importante, que é a tal da segurança, né? A criança, para passar num túnel, ela tá indo para um lugar desconhecido e fechado, certo? Em que ela tem que confiar que lá no final ela vai conseguir sair. Então você tá trabalhando aqui uma questão de autoconfiança, de segurança, né, da criança, que é muito importante, tá? E você vai precisar disso, a criança vai usar isso na vida toda, para uma série de coisas na vida dela, mas você vai precisar disso no túnel, você vai precisar disso quando você for fazer essa criança, a transição, né, dela chegar nos 2 anos, né, depois que ela completar 2 anos, para ir para sua aula, só você e ela. Então você precisa que ela seja uma criança que confie, inclusive, que a mãe vai estar lá no final. Porque olha quanto é importante isso, né, gente? Eu tenho um túnel. Gente, eu sou péssima de desenho, tá? Mas eu vou tentar. Eu tenho um túnel, certo?
eu tenho uma entrada aqui, né? E uma saída lá, certo? Esse aqui é o meu túnel, tá? Eu entrei aqui nesse túnel e aí você pede para que a mãe espere a criança aqui. Então a mãe, ó, eu meus bonecos palito, tá, gente? Que é o melhor que eu consigo fazer. A mãe tá aqui esperando a criança. Então você tá, né, pedindo para a criança entrar aqui e ela sabe que lá no final a mãe vai estar esperando. E aí ela fez isso na sua aula várias vezes. Você pode começar, aqui você já pode trabalhar com túnel sanfona mesmo, tá, gente? Lá nos 6 meses eu falei pra vocês não trabalharem com túnel sanfona. Aqui você já pode trabalhar com túnel sanfona, tá? Túneis curtos, não peguem túneis muito longos, tá? Túnel aí de 1 metro, 1 metro e pouquinho, é o que elas vão conseguir, 1 metro, 1 metro e meio, que elas vão conseguir caminhar, passar bem tranquilo e é rápido. Então você vai fazer o túnel, você tá? E aí você pode começar trabalhando com uns túneis, tem uns túneis que eles aqui são telados, são com telinha, ou seja, eles são transparentes. Então a criança consegue ver o que tá acontecendo aqui, tá? Então a criança consegue olhar para fora. Então você pode, no primeiro momento, você coloca a mãe aqui, a criança entra no túnel, a mãe acompanha, vem chamando aqui nesse telado, né, nesse transparente que a criança tá vendo, né? E ela encontra com a mãe lá no final. À medida que a criança vai ganhando segurança, vai conseguindo fazer isso, você diz, agora a mamãe, você vai falar para a mamãe e a mamãe pode instruir a criança, né? Então você diz para a mãe, mamãe, agora você vai esperar a bailarina, a sua bailarina lá no final do túnel. A prof vai dar o start dela aqui, a prof vai ajudar ela aqui e nós vamos ter uma surpresa pra você, tá bom? E aí você pode ter alguma coisa que você dê pra criança levar e aí aqui seria bom que fosse alguma coisa que a criança pudesse colocar assim no pulso, que não precisasse ficar carregando isso na mão, tá? Então pode, de repente, você pode ter lá uma borboleta, né, com um elásticozinho, uma borboletinha de EVA, uma borboletinha de tecido, ou uma estrelinha, ou alguma coisa, né, que tenha um elástico que você coloca na mãozinha da criança para ela ir, né? Porque na mão é ruim, e se for, por exemplo, uma rosa, uma flor, que tem um cabinho, a criança pode se machucar dentro do túnel. Então, gente, quando a gente trabalha com crianças pequenas, às vezes parece bobo, né, isso que eu falo, mas a gente precisa se preocupar com isso, tá? Porque isso tudo pode acontecer, né? A criança pode estar ali, pense, né? Se for uma coisa assim, a criança pode colocar, né? Pode machucar o olho, pode se machucar, é complicado. Então, é importante que a gente pense nessas coisas, ideal que seja uma coisa macia que você coloca assim na mãozinha, que ela consiga fazer esse movimento, porque ela tem que engatinhar. E aí você tá fazendo a sua transferência, né? Então, agora você dá o start e a mamãe tá lá. Toda vez que a criança entra aqui e ela vai até lá sem a mãe e enxerga a mãe no final, ela tem certeza que se ela entrar aqui, né, nesse túnel, quando chegar lá, a minha mãe vai estar lá. Quando acabar o túnel, a minha mãe vai estar lá. Quando essa criança sair dessas aulas de mãe e filhas e ela passar para a aula dela, tá? A partir dos 2 anos com a sua professora, ela tem confiança de que quando chegar no final da sua aula, a mãe vai estar lá esperando por ela. Por quê? Porque no final do meu túnel eu sempre tinha a minha mãe me esperando. Você vai criando uma relação de confiança, entende? Porque você diz uma coisa para a criança que acontece. Então a criança vai. E aí você pode até fazer essa analogia. Lembra quando você entrava no túnel? E aí você pode começar usando esses túneis vazados, tá? E à medida que você vai vendo que as crianças vão se desenvolvendo, você pode trocar para um túnel não vazado. Você pode trocar para um túnel, porque existem vários, né, gente? Tem esses que são vazadinhos, assim, né? Que aqui é uma telinha que a criança consegue enxergar. Tem os túneis daí que são sem essa telinha, né? Mas que ainda a entrada e a saída são abertas, né? Então, se a criança colocar o rostinho aqui, ela enxerga o que está acontecendo lá. E tem os túneis que tem uma portinha, né? Que aqui né, ele fecha e aqui ele fecha também. Esse seria o nosso 3º estágio de evolução, né? Então a gente poderia passar por esses 3, você tem como ter esses 3 tipos de túnel para você ir trocando esses túneis à medida que as crianças vão evoluindo na sua aula, vão garantindo você vai trabalhando toda essa questão de segurança, que isso vai te auxiliar lá
depois na questão adaptativa. Então é bem importante, né? Isso aqui é uma coisa que você consegue ir trabalhando com as crianças lá na sua aula. Outra coisa, além do túnel, que é bacana, tá? Eu falei aqui dos espumados e tal, eu vou falar pra vocês desse espumado específico que eu já falei lá na outra, nos 6 meses, né? Nas crianças bem pequenas. É um espumado, gente, que ele é assim, ó, tá? Ele tem esse formato, ele é um triângulo. Esse espumado, ele é muito bacana da gente ter. É um investimento que vale a pena, tá? Se vocês entrem, coloquem lá na internet, né? Espumados, tem um monte de loja que vende espumados, tá? Eles já vêm com tecido, é tipo um plástico, assim, plastificado, então também não tem problema, fácil de limpar, fácil de passar um paninho com álcool, tá? Então é bem bacana. E aqui você consegue trabalhar muitas coisas com as crianças, né? Então você consegue fazer com que essa criança suba aqui e use isso como um escorregador, né? Então você pode fazer com que ela venha de barriguinha para baixo primeiro, depois você pode fazer com que ela venha sentadinha, tá? E aí aos pouquinhos você pode até fazer com que ela venha com a perninha aberta, né? Então você pode sentar aqui a criança, né? Sentou, abriu as perninhas e vem com a perninha em segunda posição, descendo nesse escorrega, tá? Mais adiante, tá? Você pode trabalhar inclusive rolinho aqui, né? Cambalhota, tá? Mas mais adiante, tá, gente? Bem mais adiante, certo? Você vai poder trabalhar essas coisas aqui, tá? Uma outra coisa que é bacana de trabalhar com as mamães e com as crianças é aquilo da mamãe, mas aí você já precisa de uma mamãe um pouco mais desenvolta, tá? Mas dependendo do que você tem, se você olha, você pode, né? Que é aquilo da mamãe deitar, né? Dobra as perninhas, coloca a criança ali deitadinha e faz tipo de uma canoinha. Outra coisa que a gente consegue ir trabalhando aqui aos pouquinhos também são as cestinhas, né? Então você pode pedir para a criança deitar de barriguinha para baixo, né? Segurar um pezinho, né? Segura o pezinho atrás, segura outro pezinho atrás. A criança não tem ainda essa força para fazer essa cesta, tá, gente? Entenderam o que eu falei de cesta, né? Vamos lá. É para os meus desenhos lindos, né? A criança tá de barriguinha pro chão, aqui tá a cabecinha, pezinho, mãozinha. Deu para enxergar? Mãozinha ali segurando os pezinhos, né? Tá? Aqui é a barriga, certo? O chão e a barriga, tá? Aqui tá o olhinho e o rabinho de cavalo. Tá? E a criança tá assim. Então, o que você... Ela não consegue ainda. Ela até consegue pegar no pé, mas ela ainda não consegue arquear, tá? Mas aí a gente pode pedir pra mamãe, né? Vir e fazer a cestinha, né? Mexeu ali com a cestinha, balança um pouquinho a cestinha. E aí diz, o que tem dentro dessa cestinha? Ah, eu já sei, tem maçã. As crianças ainda não vão responder, elas ainda estão desenvolvendo fala nessa faixa etária, tá? Mas você pode ir dizendo, ou pode até passar e colocar, se você tem uma frutinha, né? Eu vou colocar aqui nessa cestinha uma maçã, eu vou colocar nessa cestinha uma laranja, se você tem essas frutinhas de plástico, enfim, né? Pra poder brincar com as crianças. Então essa é uma outra atividade que você está trabalhando. Depois que você faz isso, você precisa lembrar que você precisa fazer o inverso, tá, gente? Porque você está trabalhando aqui as costas dessas criancitas. Então você precisa fazer o inverso, que é, né? A criança coloca lá as perninhas, né? Coloca lá as perninhas dobradinhas com as costinhas, né? E na verdade isso vai ser bem pertinho, né? Cabecinha, assim, com as costinhas, né? Pra trabalhar aqui as costas e relaxar. E aí você pode pedir pra mamãe fazer uma massagenzinha nas costinhas da criança, barará, e você já vai trabalhando, né? A compensação ali pra criança, certo? Gente, e aí você pode trazer assim a música, tá? Pensem nas músicas, as músicas precisam ser tranquilas, as músicas precisam ser boas, aquelas músicas, sabe, e tem um monte de música legal. Vocês saiam, procurem, tá? Existem umas musiquinhas bem bacanas
chamada Bruxinha Catarina, tá? Ela tem umas musiquinhas bem legais, falando sobre algumas coisas. E deem uma boa pesquisada, tá? Essas músicas curtinhas. Se as músicas não são curtas, gente, diminuam as músicas, sabe? Cortem vocês as músicas, tá? Mas tentem usar a musiquinha com letra, ela é muito boa. Gente, brincar aquela música, eu sei que ela é batida, eu sei que ela é... Mas, tá? Das partezinhas do corpo. Tudo que é música que fale de partezinhas do corpo é legal, tá? Outra coisa que a gente pode trabalhar com as mamães e com as crianças, coloca, né? Aí você precisa levar um papel grande para que a criança deite, a mamãe desenhe a criança, né? Ali, essa é você, né? Então você também já está trabalhando todo esse entendimento do corpo, né? Quantos braços você tem e tal. Então tudo isso a gente consegue ir trabalhando nas nossas aulas de dança, assim como a gente pode ter outros instrumentos, né? Eu mostrei para vocês assim o pandeirinho para trabalhar, né? E aí a gente pode trabalhar coisas que são em cima, coisas que são embaixo, né? Então, para a criança ficar bem pequenininha, para a criança ficar bem grandona, né? Aqui elas já conseguem num tempo diferente delas, mas elas já conseguem, né? Trabalho de roda, que já dá para dar mãozinha, a mamãe dá mãozinha para criança, junta todo mundo, né? Uma mamãe e uma criança, uma mamãe e uma criança, uma mamãe e uma criança, você já consegue fazer uma rodinha de pé, de mãozinha, tá? Vamos fechar a rodinha, vamos abrir a rodinha, vamos tentar girar um pouquinho essa rodinha. Então tudo isso a gente consegue ir trabalhando com essas crianças bem picuruchas e a gente tá dançando, tá? Mas e aí, eu posso fazer uma dancinha mesmo lá com elas, que eu queria fazer uma coreografiazinha? Claro que você pode, tá? Uma dica bacana também que dá pra fazer aqui quando elas são bem pequenas, gente, é pegar um bambolê, tá? Você pode dizer pra elas, agora vocês podem dançar como vocês quiserem, o prof vai botar uma música, todo mundo vai dançar, né? E aí quando você fala que em dançar, gente, você tem que fazer dança assim, ó, né? Porque senão você começar a fazer 1000 coisas, tem umas que vão sair fazendo, mas tem umas que não. Se você precisa delimitar espaço, você pode usar um bambolê. Você pode pedir pra mãe segurar o bambolê, aí você não usa ele no chão, tá? Essa semana também dei dicas aí sobre atividades com bambolê, né? Lista VIP. Mas quem não é, entra logo, tá? Que tem muita coisa bacana indo aí pra vocês. Mas uma outra coisa pra fazer com bambolê é você pegar o bambolê, dar um bambolê pra cada mãe, tá? Pede pra ela segurar com a criança dentro do bambolê e a criança tem que dançar. E aí você coloca uma música e a criança dança. E a mãe pode ficar ali com aquele bambolê fazendo assim, né? E a criança dançando dentro daquele bambolê livre, solta, no ritmo dela, ouvindo a música que ela tá, né? Que você achou que é bacana, que é legal você colocar uma musiquinha mais animadinha, né? E a criança tá dançando ali, você tá delimitando um pouco o espaço dela para elas não saírem enlouquecidas caminhando pela sala inteira, né? Então você faz um pouquinho de delimitação aqui visual do espaço, né? E ao mesmo tempo você não tá trancando a criança, porque a mãe também pode ir caminhando ali, mas você tem um certo controle, tá? Então às vezes se você vai trabalhar, vai fazer uma apresentaçãozinha, sei lá, que seja num auditório, que seja num palquinho, que seja alguma coisa assim que as mamães estão junto, né? Mas que você não pode que a criança corra e caia do palco, porque elas ainda não têm muita noção nessa faixa etária, tá, gente? Elas não têm noção de perigo, certo? Então a gente tem que tomar conta disso. Essa coisa do bambolê é super boa, porque você consegue controlar esse espaço ao mesmo tempo que a criança esteja livre. É claro que vão ter uns que vão tentar sair por baixo, mas aí você tem uma mãe para cada criança, então você não tem problema, tá? Teoricamente você não tem problema porque você tem uma pessoa para cada criança e que consegue dar essa atenção e tá de olho o tempo inteiro para que a gente consiga fazer com que essas crianças aprendam, né? Isso aí é uma super estimulação, assim, é bem bacana, né? Trabalhar esses estímulos com as crianças, tá? Aí aqui a gente vai poder trabalhar coisas sensoriais, então a gente pode trabalhar com grandes tecidos, tá? Também na roda, porque quando você tem as mães, você tem elas para fazer essa ajuda, né? Então se você tiver, por exemplo, uma organza, tá? Que é um tecido leve e transparente, né? Se você conseguir ter ele redondo, assim, bem grandão, né? Você pode dar uma ponta para cada mãe, né? Segura isso nessa roda e agora as crianças todas vão entrar embaixo,
né? E agora todo mundo vai sair, todo mundo se esconde dentro do mar. Você pode ter peixinhos né, desenhados em cima desse tecido, né? E as crianças entram embaixo do tecido, saem debaixo do tecido. Agora a gente vai fazer várias nuvens no tecido, né? Várias ondas, né? E tal. Aí dá pra sentar, dá pra fazer isso com os pezinhos. Uma outra coisa bacana de fazer aqui com as crianças é isso de bater os pés no chão bem forte. Agora a gente bate bem de mansinho. Então a gente já tá trabalhando as questões de movimentação, tá? Já dá para começar a trabalhar a borboleta, né? Então, você fez a sensibilização lá com a bolinha, aí você pode fazer com outra bolinha, né? Você muda. Eu trouxe umas bolinhas, vou mostrar aqui para vocês, que eu gosto bastante, que as crianças amam, tá? Que são essas bolinhas de bichinhos, ó. Tem várias, gente, tem várias bolinhas de bichinho, né? Ó, esse aqui é um um leão marinho, né? Aí tem um golfinho, tem vários, ó, vários com os olhinhos. Tem sapo, ó, o sapinho, tem esse aqui de pinguim, então de passarinho, enfim, tem vários. E aí, porque isso chama atenção, né? Elas gostam, tá? Então você dá um estímulo mais bacaninha, assim. Isso aqui você encontra nesses brinquedos essas bolinhas, ó, são desses brinquedinhos de banho de bebê, tá? Aí a gente consegue achar bem fácil de comprar. Acho que esses aqui eu comprei em uma loja de departamento bem conhecida, assim, bem facilzinho, bem em conta. E aí você utiliza, você pode pegar essas bolinhas e aí dá pra mãe de novo, né? Porque agora você não tem mais o gominho, ó, né? Dá pra mãe de novo passar embaixo. Passa embaixo na sola do pé da criança, sentiu um pezinho, sentiu outro pezinho, agora nós vamos segurar o nosso bichinho com os dois pezinhos. Bota um e o outro, segurou, nossa, que lindo, você já tá começando a trabalhar a borboleta. E aí agora a mamãe vai pegar o nosso bichinho e a gente vai colar um pezinho no outro pezinho, tchum! E aí a mamãe já pode te ajudar. Então também é uma maneira, ó, a criança tem que segurar, né, com os pezinhos e você tá começando a formar a borboleta, certo? Então, gente, tem muita coisa para fazer, basta a gente usar aí a nossa imaginação, a nossa criatividade, né? Mas o que é importante é a gente entender o que essa criança consegue fazer, tá? Não adianta aqui a gente achar que ela vai fazer tandi demi-plié, gente. Ela não vai fazer tandi demi-plié com 1 ano, tá? Aqui a gente vai conseguir fazer desenvolver essas habilidades motoras, tá? Todas essas questões de desenvolvimento psicomotor, né? A gente tem que pensar que essa criança acabou de começar a caminhar, né? E a gente precisa usar, preparar esse corpo e os entendimentos, né, para que essa criança já vá trabalhando o equilíbrio, ritmo, né, vai fazendo esse entendimento desse corpo e principalmente essa vinculação dela com a aula de dança, né, essa vinculação dela com esse ambiente da sala de aula de dança, né, que eu tenho espelho, que eu tenho música, então eu já vou começando a ter esse entendimento da música. E o tchau tchau, né, quando você encerra essa aula, ó, que você sempre, gente, você começa a aula na roda, você termina a aula na roda, por mais que você desvirtue, né, que você faça coisas no meio do caminho, que você fez a cobrinha, que você fez o túnel, que você fez os espumados, que você colocou de repente um colchão bem grande, elas rolaram nesse colchão como se fosse salsicha no molho, né, e coisas assim, você precisa voltar para essa roda. E você tem que orientar, gente, por favor, tá? Não adianta você fazer a aula para criança de 1 a 2 anos, tá? Com mães e não orientar e essas mães ficarem sentadas olhando o telefone. Isso não é aula de mães e filhas, tá? A aula precisa, a mãe tem que ser ativa, a mãe participa da aula, a mãe faz as coisas o tempo inteiro e só quem pode dar esses comandos é você. Só o professor consegue dar esses comandos, tá?
para as mães. E aí e não é dizer, ai mamães, vocês vão ter, quando você matricula a criança na aula, você já deu essa instrução, né? Olha, essa turminha, essa faixa etária, a aula é acompanhado da mãe, ou da cuidadora, ou da avó, ou de algum adulto responsável, tá? Que precisa vir com uma roupa confortável, porque quando você fala isso, você já dá aquele, te liga na pessoa, tá? Que precisa vir com uma roupa confortável, né? Que possa tirar o sapato, né? Que sempre tire os sapatos na entrada da sala, dentro da nossa sala de aula a gente não pode. Porque essa coisa da higiene, gente, ela é muito boa, muito bacana, porque você tem duas perspectivas aqui acontecendo. A primeira delas é que você realmente precisa ter higiene, né, por todas aquelas questões que eu falei pra vocês no início da aula. E a segunda é que você precisa, você tá passando para essa mãe que isso vai te facilitar depois quando você precisar fazer a adaptação lá na frente, tá? Da criança sozinha com você. Porque você tem a adaptação da criança, você tem a adaptação da mãe. A mãe precisa se adaptar a não estar mais 24 horas por dia com a criança. A mãe precisa se adaptar a esse novo momento de vida, onde ela precisa deixar com que a sua criança tenha o seu momento, né? E às vezes, por mais que racionalmente falando, né, as mães querem que isso aconteça, emocionalmente às vezes elas não estão preparadas para isso, né? Emocionalmente elas precisam ainda que as crianças precisem muito delas. Para elas às vezes é muito difícil de deixar a criança ir para a aula, né? De deixar a criança ir para o mundo, né? Isso vai acontecer em diversos momentos da vida, mas esse aqui é um dos primeiros momentos que isso acontece. Isso vai acontecer lá no adolescente, quando vai pra festa, isso vai acontecer em um monte de momentos, quem é mãe sabe disso, né? Mas a gente precisa dar segurança para essa mãe. Então, a partir do momento em que eu tenho isso, né, de que ninguém entra na minha sala de aula de sapato que veio da rua, né? E até quem puder ter aqueles propés, né, que é descartável para colocar, pode usar, né, que aquilo ajuda, né, ou já instrui a pessoa, né, daí é importante que venha lá com uma meia que tem aquelas borrachinhas antiderrapantes para não escorregar na sala, né, para também as pessoas não saírem deslizando, né, a mãe ou quem está acompanhando. Mas você está mostrando para essa mãe que você tem toda uma preocupação e todo um cuidado muito importante, né, com a saúde, com o bem-estar dessa criança. Porque o que ela precisa enxergar para ela conseguir se sentir é que você vai cuidar da filha dela, lá quando ela estiver, né, indo para a aula sozinha, tão bem quanto ela. Que você não vai deixar faltar nada para ela. Que você está preocupada com o bem-estar dela. Então isso, né, da sala é bem importante. Então, gente, e aí você já está trabalhando isso desde antes. Então, importante que quando você comece, quando você termine a sua aula, você termine uma roda, né? Então, você vai retomar a roda, você traz as crianças para você traz as crianças e as mães, né? Você busca todo mundo, ó, gente, vem. Agora nós vamos voltar para nossa rodinha, e aí você precisa trazer os marcadores de novo, então você pode instruir para que as mães e as crianças vão buscar os marcadores, sejam colchonetes, sejam almofada, né, almofada dessas baixinhas, assim, chatinhas, né, sejam círculos de EVA, sejam flores, sejam, enfim, eu não sei qual marcador que vocês vão usar, mas você precisa ter um marcador e você precisa voltar, né, então vamos voltar aqui. Ó, você precisa voltar para a nossa formação inicial, que era dessa roda, né? E aí você coloca de novo lá as crianças sentadinhas, né? A mamãe atrás, a criança na frente, e aí você vai trabalhando com a criança, você vai fazer um fechamento, né? E aí esse fechamento você pode ter uma musiquinha de tchau tchau, né? Você pode até usar uma parte de relaxamento, que também é importante, porque as crianças se agitaram, né? Então de repente a gente vai fazer agora o nosso soninho. Pode usar musiquinhas tipo Brilha, Brilha, Estrelinha, que é uma musiquinha bem tranquila, que as crianças podem deitar, né, junto com as mamães também podem deitar, fechar o olhinho um pouquinho, né, tentar fazer isso, esse momento de fechar a aula, né, e depois dar o tchau, tchau,
E aí, se você tem alguma coisa que você quer dar para a criança, né, de fechamento de aula, você pode aproveitar aqui esse momento, que também é um momento delas virem para você, né? E você também pode ir na casinha de cada uma, né, aos pouquinhos, e depois você pode, né, à medida que o tempo vai passando, deixar, você fica na sua casinha e as mamães levam elas até você para você dar o que você vai dar. O que eu aconselho aqui, gente? Dar uma coisa física pequena para elas é complicado. Tem gente que às vezes usa, né, um brilhinho, uma estrelinha, mas essas coisas físicas pequenas é complicado, porque lembra que eu falei, fase oral, segundo Freud, né? De acordo lá, a criança vai colocar tudo na boca, então tenha muito cuidado com o que você vai entregar. Então, melhor não, ok? O que você pode fazer aqui? Você pode ter um carimbinho, tá? Tem uns carimbinhos que você pode fazer para colocar na mãozinha da criança. Elas gostam, tem carimbinho de princesa, tem carimbinho e é uma coisa fácil, não é tóxico, não tem nenhum problema, e é fácil e rápido. Você pode ter adesivos que você pode também tirar e colocar ali para criança, tá? Tem gente que desenha, eu não aconselho desenhar. Por quê? Porque eu acho que leva muito tempo. Eu acho que quando a gente faz essa coisa de desenhar, sabe? Você perde muito tempo. E aí a criança que ficou por último já tá assim. Então você precisa de uma coisa que seja mais agilizada, né? O carimbo é uma coisa rápida. O adesivo também é uma coisa rápida, né? Com o tempo aí, se você trabalha em escola maior, ou enfim, se você tem muitas turmas, você pode até fazer esses adesivos personalizados, né? De bailarina, de coisas assim, né? De coisas fofinhas, ou até de alguma coisa que você tenha trabalhado mais naquela sua aula, que indique aquilo, né? Para as crianças poderem levar, né? Mas evitem assim essas coisas, né, de pequenas que as crianças podem colocar na boca, e eu evitaria a coisa do desenhar, tá? E evite também o escolher. Criança nessa faixa etária não escolhe muito ainda, sabe? Não que elas não tenham poder de escolha, não é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Mas você começa a dar muita opção, a criança ainda tem muita dificuldade de ser objetiva nas coisas. Então você acaba perdendo muito tempo, né? E aí você às vezes precisa terminar a sua aula muito antes. Isso já é uma aula curta, né? Uma aula que vai ter no máximo aí 40 minutos. Estourando 45, gente, mas eu acho 45 o longo, né? Acho que uma aula que dá pra fazer aí de 40 minutos, para as menorzinhas de 30, 35 e aqui 40. E você vai perder muito tempo nisso. Então, faça uma coisa mais agilizada, tá? O carimbo, pra mim, as duas melhores ferramentas, né, pra esse tipo de encerramento aí, se você quer fazer isso, eu acho que é bacana, sabe? Dá um estímulo. Ele não pode ser uma condicionante, tá? Se não fizer, não vai ganhar, tá? Acho que ele não pode ser uma condicionante, mas é uma coisa bacana pra criança sair da aula, poder mostrar e poder contar. Ela não vai contar, mas daqui a pouco acontece, o pai pergunta, né, a avó pergunta, ou ela mostra, enfim, acho que é bacana. Então, aconselharia aí para quem faz alguma coisa que seja um adesivo ou um carimbinho e que você já tenha isso previamente escolhido, tá? E aí você encerra a sua aula, né? Onde você pode fazer uma grande festa, onde todo mundo pode dar beijinho, pode dar tchau tchau, né? E sempre use uma música assim que eu espero você na próxima aula, né? Porque isso também dá um fechamento bacana para quem trabalha com essa faixa etária aqui, certo? Gente, falei, não deixei ninguém perguntar. Vocês têm perguntas que vocês queiram fazer, tá? Podem fazer. Como sempre eu digo aqui nas aulas, tá? Se vocês têm perguntas, vocês podem fazer, que mesmo que eu não consiga, às vezes eu não consigo. Eu vi que várias pessoas deram oi, várias pessoas, tá, gente? Eu fui vendo, mas é que era bastante coisa e eu queria conseguir passar, né, o máximo, assim. Ainda tem muito mais, né? Mas eu queria poder aproveitar bastante hoje aqui. Mas eu vou ler agora depois com calma, tá? E se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer tanto aqui nos comentários, tá? Quanto lá no Instagram também, no direct. Tem bastante gente que me chama, quiser, chama lá que eu tô sempre tentando responder aí tudo direitinho pra vocês,
tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado, espero que tenha sido útil para vocês, tá? E aí é só a gente soltar aí a criatividade, sabendo quais são as bases e como instruir, né? Trazendo as mães, você precisa dar o comando para as mães, a gente consegue trabalhar com essas crianças já bem pequenas e já vai conseguindo fazer com que elas vão se apaixonando por esse universo da dança, certo? Então, hoje a gente fica por aqui. Um grande abraço para todos vocês. Beijinhos e tchau, tchau. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.